Nós estamos numa série de mensagens sobre Abraão. Abraão, nosso pai na fé. Ou pai, o nosso pai da fé. Por que Abraão se torna ou é chamado de pai da fé? Não apenas porque ele se torna o primeiro patriarca, o primeiro talvez monoteísta, e a partir de Abraão, a fé monoteísta no mundo se espalha. Você passa a saber que 80% daqueles que creem em um Deus único, eles declaram como Abraão sendo seu pai da fé. E você vai ver que isso não somente está ali está em nós cristãos, mas os judeus, o judaísmo e também o islamismo. Ou seja, as três principais religiões monoteístas do mundo adotam Abraão como sendo seu pai da fé. O que me chama a atenção, e nós falamos domingo passado, não é apenas Abraão dizer-se, ou nós dizermos que ele é o pai da fé, mas Abraão ser chamado por Deus de seu amigo de Deus. E quando a gente olha para a história do amigo de Deus, nós descobrimos várias coisas, e que nós ficamos inspirados a seguir, porque Hebreus vai dizer que esses heróis da fé foram aperfeiçoados, para que pelo exemplo dele, nós também venhamos a ter uma fé e poder imitá-los. E nós começamos falando em Gênesis, no capítulo 12, quando Deus chama Abraão. E ali logo no versículo 1, Deus vai ordenar a Abraão que ele tome 3 atitudes, que ele se mova, que ele saia da terra, deixe a sua parentela e saia da casa do seu pai. Que ele deixe seu ambiente, que ele deixe as suas relações emotivas que formavam a sua mente, e que ele saia também da sua zona de conforto. Que Abraão renuncie esses 3 formadores de quem ele era: a sua terra, a sua parentela e a casa do seu pai. E Deus faz a ele promessas. Diz que farei, abençoarei e engrandecerei o teu nome. E quando Abraão sai, a partir do verso de número 4, que está escrito 12:4, partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. E quando isso acontece, quando Abraão toma essa medida e ele sai debaixo das promessas de Deus. Porque Deus diz para ele: farei de você uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o seu nome, e vou abençoar até os que te abençoarem, e vou ser contra aqueles que forem contra você, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, serei contra os que forem contra você, porque de ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está fazendo promessas a Abraão. Abraão agora está debaixo de promessas. Abraão está debaixo de promessas. Bem, quando Abraão decide sair, Abraão, diz o texto que a ordem de Deus era muito clara: saia da sua terra, deixe a sua parentela e saia da casa do seu pai. E quando Abraão toma essa medida, ele faz isso, ele obedece. Mas ele obedece em parte. Ele obedece parcialmente. Porque o texto do verso de número 4 vai dizer que ele saiu conforme Deus havia ordenado, e vai dizer que Ló foi com ele. Mas o verso 5 é até muito mais objetivo e muito mais claro, porque diz: atravessou Abrão a terra, levou Abrão consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, ou seja, muito claro, sobrinho, parente.
e todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas que lhe acresceram em Harã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Ele leva Sarai, sua esposa, ok, está dentro da ordem de Deus. Ele leva os seus bens, porque são dele, ok, está dentro da ordem de Deus. Ele leva as pessoas que trabalham para ele, ok, está dentro da ordem de Deus. Mas Ló não estava. O nome Abrão significa pai excelente. Ora, ele não tinha filhos. Então, como é que ele herda um significado de pai excelente? Porque para a cabeça de Abrão, quando ele adota o seu sobrinho, ele está adotando um filho. E ele, então, quando adota Ló, ele não tendo filho, Ló ocupa o espaço no coração de Abrão, que era de filho. Não que a adoção seja errada, mas neste caso aqui, a promessa de Deus sobre a vida de Abrão era a promessa da sua descendência. Então não poderia haver algo partido, não poderia ter um sentimento partido, porque Ló, neste caso, se tornaria o primogênito, se Deus aceitasse Ló dentro da casa de Abrão. Então, como era uma promessa sobre descendência, para Deus, Ló não era filho de Abrão, ainda que estivesse no coração de Abrão. Então, a obediência de Abrão foi uma obediência parcial. E observe uma coisa: ninguém que obedece Deus parcialmente consegue obter resultados da promessa e da bênção de Deus sobre a sua vida. Está muito claro: ou você é frio, ou você é quente, morno, é vomitado. Não tem como servir a Deus parcialmente. Não tem como estar com um pé na igreja e outro no mundo. Não tem como servir a Deus dizendo: isso eu faço para o Senhor, mas isso não. Isso daqui é de Deus, mas isso daqui é meu. Isso daqui é para a glória, mas isso daqui é para a minha honra. Não tem como servir a Deus parcialmente. Não dá para obedecer a Deus em parte. Então, olha, guarda isso que eu vou falar para você, guarda isso. Abraão obedece, mas obedece em parte. E todo mundo que obedece a Deus em parte, mais ou menos, em apenas algumas coisas, carrega consequências. Ninguém que é fiel, mais ou menos, sai no lucro. Não existe parcialidade na obediência a Deus. Não existe eu obedeço como eu quero, ou faço como eu quero, ou servirei a Deus como eu acho. Não, de forma alguma. Deus tem uma vontade, Deus estabeleceu a sua diretriz, Deus estabeleceu a sua estrada, Deus conduziu o seu caminho através da sua palavra, e é pela palavra que nós caminhamos, é pela palavra que nós seguimos. Não dá para ser eu sinto, eu acho, eu vou ver, não. E Abraão estava sentindo, tinha aquele sentimento por Ló e levou Ló. E ele sai, e o texto vai dizer no verso de número 12, que ele saiu de Harã, partiram para Canaã, a terra da promessa, e lá chegaram. No mesmo versículo, na mesma frase, versículo de número 5, coloca aí. Partiram para a terra de Canaã, a última parte, e lá chegaram. Então, observe que você está vendo aí, olha como é que a Bíblia é interessante, presta atenção. Partiram e chegaram. Parece que é como eu saí de casa e levei 10, 15 minutos hoje para chegar. Saí, 15 minutos, eu estava aqui. Não é? Dá para colocar na mesma frase, mas neste caso não. Nós estamos falando aí de aproximadamente 860 quilômetros. Naqueles dias, levando uma multidão, os empregados, os servos, as mulheres, tendo que armar tenda, desarmar tenda, armar tenda, desarmar tenda. Eles levaram aproximadamente 2 meses de Harã para Canaã. E aí, nesses 2 meses,
Ló está lá com ele. E ele está indo, e está tudo muito bem. Você vai observar que Deus não dá nenhum pitaco quanto a isso. A ordem era clara, e Deus não dá nenhum pitaco quanto a isso. Deus não intervém, Deus não reclama, Deus não bota o dedo. É mais ou menos assim: já que você colheu esse abacaxi, descasque. O filho é teu, leva. Ou seja, o problema é seu. E o verso de número 6 vai dizer que Abraão atravessou e chegou na terra de Siquém, até o carvalho de More. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Abraão vai e chega em Siquém. Siquém é uma região que fica entre o monte Ebal, aquele que Moisés fala das maldições, e o monte Gerezi, que fala das bênçãos. Nós tivemos lá, inclusive, o pessoal que foi conosco na caravana. Foi esse ano ou foi o ano passado? O ano passado, né? Foi porque em outubro estourou lá o negócio de Israel. O ano passado. E aí nós fomos lá, tivemos lá nessa região de Siquém, próximo a Betel, próximo a Jericó, próximo a Jerusalém, próximo a Samaria. As histórias bíblicas vão acontecer nesse local que Abraão chega, Siquém. Jerusalém está ali a 50 quilômetros, Samaria está ali a 10 quilômetros, nesse local, entre o Ebal e o Gerezi, está lá. E ele chega lá. Mas nesse local, aonde tem a história dos patriarcas, dos profetas, dos juízes, dos reis, o próprio Jesus também tem história nesse local. Quando ele chega nesse local, esse local é a terra dos cananeus. Não é dele ainda, mas está lá. E o verso de número 7 diz assim: apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Pela primeira vez, Deus declara a Abrão a sua promessa, de forma em que Abraão está vendo a promessa. Pela primeira vez, Deus está dizendo o lugar, porque no verso 1 ele diz: sai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão não sabia qual era o lugar, e ele disse: esta terra é a terra da tua promessa, é a terra das coisas que tudo vai acontecer, que você vai ser abençoado, que você será próspero, que você vai gerar uma nação. Mas não havia mostrado, não havia dito aonde era. E agora pela primeira vez, aonde daqui em diante toda a história de Israel, até o Messias, e até as profecias da vinda do Messias e o estabelecimento do reino eterno, tem a ver com Canaã. Mas em nenhum momento Deus havia dito para ninguém aonde era e aonde estava o lugar da promessa. Mas agora Abraão está lá. E quando Abraão pisa naquele lugar, Deus vai dizer para ele: sabe, todas as promessas que estão arquitetadas para a tua vida, para a tua história e para a descendência da tua descendência, você está nesse lugar agora. E Deus está colocando Abraão agora debaixo de uma promessa. Agora, o mais interessante é que antes de você ler que Deus diz para ele que aquele lugar é o lugar onde todas as coisas vão acontecer, aonde um dia o templo será construído, aonde um dia o Messias vai andar, aonde um dia Bartimeu vai ver, porque Jesus vai mandar ele ver, aonde um dia o mar vai se acalmar, aonde multidões vão comer peixe, vão comer pão, aonde um dia a igreja vai vir com ele sobre as nuvens, colocando os pés num monte para reinar sobre essa terra. Jesus agora Deus está dizendo agora para Abraão: este é o lugar, e você está debaixo dessa promessa. Agora, antes, olha o que está escrito no verso de número 7. Preste atenção na Bíblia. A Bíblia fala, preste atenção na Bíblia: apareceu o Senhor. Diga: apareceu. A palavra apareceu
no hebraico significa ha, que significa de forma visível à frente. Até aqui, em nenhum lugar nas Escrituras há uma revelação como Gênesis 12, 7. Porque para Noé Deus fala. Abel e Caim Deus fala. Para Caim. E todos os demais que você vai ver, Deus está falando. Você vai ver sempre a expressão disse. Mas pela primeira vez na Escritura aparece ha, que significa de forma visível à frente. Abraão está vendo Deus. Davi, em seu Salmo 23, vai usar a mesma expressão Jeová Ra, que significa, quando ele diz o Senhor é o meu pastor, Jeová Ra, quer dizer, o meu guia, aquele que está à minha frente me conduzindo. Então Abraão está agora diante de Deus, e o texto quando diz apareceu, e você vai ver no verso de número 7, que ele edifica um altar ao Deus que lhe aparecerá, a Jeová Ra, ao Deus que de forma visível à sua frente lhe guia. E ele vai então edificar um altar. E mesmo quando Deus lhe aparece, não vai reclamar porque ele levou Ló. Quem está debaixo de promessa e faz o que Deus não tinha que fazer, vai colher aquilo que ele plantou. Mas isso não significa dizer que Deus elimina a promessa. Se há uma promessa para a sua vida, e mesmo que você esteja carregando Ló, o que vai acontecer é que você vai retardar, mas você não vai perder, porque aquele que falou é fiel para cumprir. Você consegue entender isso, sim ou não? Existem promessas que você retarda, mas você não anula. E quando Deus aparece, Ra aparece, o Deus que de forma visível guia. Eu fico imaginando, porque se ele levou 2 meses saindo de Harã até Siquém, eu fico imaginando Sara no pé de ouvido dele. Tu tem certeza? Sara, Deus falou comigo, Sara. Olha, E às vezes eu acho que uns 15 dias depois eles paravam no deserto, armava a tenda e aí sei lá, faltava água. E disse, meu Deus, onde a gente vai arrumar água? Sara só olhava e dizia, tem certeza que Deus falou contigo? Eu acho que eu fico imaginando, isso é só conjuntura, eu estou só conjecturando aqui, talvez a pressão que Abraão levou durante 2 meses, até chegar em Siquém. E quando ele chega em Siquém, Deus lhe aparece, de forma visível à sua frente para lhe guiar. Porque Deus está dizendo para ele, você está debaixo de promessa, eu vou guiar você até o lugar. E olha o que é que diz o texto de número 7. Apareceu o Senhor e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. E ali edificou Abrão um altar. Diga, edificou. Diga de novo, edificou. Guarde isso. Agora diga a palavra altar. De novo, altar. A palavra edificar é uma palavra chamada baná, que quer dizer construiu, fez. Existe até esse período aqui 2 tipos de altar. O altar que eles faziam na terra, por exemplo, Abel e Caim, colocaram as suas ofertas ao Senhor, os seus holocaustos, na terra, não construíram altar.
assim também muitos outros colocavam na terra. Eles normalmente escolhiam árvores frondosas, aonde mais tarde no livro dos reis você vai encontrar sempre a expressão poste ídolo. E a ideia de poste ídolo é isso, era árvores. Por isso que você vai ver também, quando muitos reis assumiam que tinham relação com Deus, eles mandavam cortar os postes ídolos. Como que se corta poste ídolos? Se cortava árvores, porque era o lugar onde as pessoas adoravam. Eles adoravam debaixo das árvores. É mais ou menos as nossas encruzilhadas de hoje. Então eles levavam as suas oferendas e colocavam debaixo das árvores. E aquele lugar na terra se tornava um altar. Mas aí há um segundo tipo de altar, que vai aparecer nas escrituras, que é o altar de pedras. E por isso a expressão levantar ou edificar. Por que levantar? Porque é tirar do chão o que antes era entregue no chão, agora ele constrói. Por isso que é sempre a ideia de levantou um altar, porque não está mais no chão, ele levantou em pedras. Ou vai usar baná, que significa edificar, que é construir um altar que tem escada. Então ele coloca uma quantidade de pedras tão grande, que para colocar a oferta lá em cima, ele faz uma escada de pedras também, até chegar lá em cima. Por isso que alguns altares que você vê na história, nos filmes, nas imagens, eles são altares que têm escada, até chegar em cima para colocar a oferta e o sacrifício. De tão alto que era, mais ou menos uma média de 2 metros. E quando a gente vê que Abraão, quando Deus lhe aparece e diz para ele, você está debaixo de promessa, esse é o lugar da promessa. A primeira coisa que Abraão faz, e se eu quero imitar Abraão em 2025 como uma pessoa de fé, amiga de Deus, eu preciso aprender que a primeira coisa que Abraão fez foi construir um altar. A primeira coisa, quando Deus aparece, fala com ele e diz, você está debaixo de uma promessa, a primeira coisa que ele faz é construir um altar. Quando nós estudamos a Bíblia, nós estudamos a Bíblia seguindo algumas regras. Entre as regras que nós aprendemos, uma delas se chama o princípio da primeira citação. O que é o princípio da primeira citação? Por exemplo, quando você tem algo que, sei lá, vamos falar de uma fruta, uma que eu gosto, manga. Quando dizer assim, apareceu uma manga, e ele comeu e saboreou, você vai saber que manga é fruta, e toda vez que ela aparecer na Bíblia, é para comer. Então, ou seja, a primeira citação sobre alguma coisa, toda vez que aparecer, ela vai repetir o entendimento daquilo para que serve. Isso é chamado a primeira citação. Quando o deserto aparece primeira vez na Bíblia, alguém está chorando e sofrendo. Todas as vezes que você ouve a palavra deserto, você entende que não é coisa boa. Por quê? Porque a primeira vez que apareceu, tinha alguém chorando e sofrendo. Então, esse é o princípio da primeira citação. E a primeira vez que baná, ou seja, um altar de pedras é levantado e oferecido um holocausto, a primeira vez está em Gênesis 8:20, quando Noé constrói um altar. Eu acredito que até Noé, que não tem a expressão de baná, altar de pedras levantado, eles colocavam as oferendas ou as suas ofertas na terra. Mas eu posso imaginar que no caso de Noé, a terra estava ensopada e tinha lama. E eu acho que foi daí que Noé teve a ideia. Por que a gente não junta um bocado de pedra e bota aqui para poder sacrificar? Porque não dá para sacrificar nessa lama. Isso daí é só uma conjuntura. Porque a primeira vez que se fala que um altar de pedra foi levantado da terra,
é Gênesis 8:20. Então, em Gênesis 8:20 está escrito: Baná Noé, ou seja, levantou Noé um altar ao Senhor. E o que é que eu aprendo? Quais são os princípios que eu aprendo com a primeira citação de um altar? É que quando Noé levanta um altar pela primeira vez, Noé está sendo agradecido a Deus. Ele sai da arca com a sua família, depois de um dilúvio com todo mundo morto, e ele vivo, descendo da arca para começar uma nova geração. Ou seja, altar é lugar de gratidão. O que é altar, pastor? Deixa eu dizer para você o que é altar. Ele está levantando um altar, coloca uma oferta para Deus ali, ele está falando com Deus. Altar é lugar de intimidade. Quem não tem intimidade com Deus não tem altar. Por isso que Hebreus 13 vai dizer: nós temos um altar que os sacerdotes não podem comer nele, está dentro de nós, é o altar que eu sacrifico perante o Senhor, é o altar que eu me relaciono com ele. Gênesis 8:21 vai dizer que Deus cheira, o suave cheiro que subia do holocausto. Deus não está impressionado com o altar, Deus está impressionado com a oferta. E tem muita gente querendo impressionar Deus com o altar, mas Deus não se impressiona com o altar. Altar não pode ter beleza, porque essa história não é sobre eu e sobre você. Essa história é sobre Ele, e é sobre o que nós fazemos no oculto, no íntimo, na consagração, na intimidade, dentro do quarto, que conta para o Senhor. Não é o que está público, é o que está interno. As pessoas querem se impressionar com o que elas veem, Deus se impressiona com o que você entrega. As pessoas querem se impressionar com a aparência do altar. Mas eu aprendo com o altar que altar é lugar de intimidade, altar é lugar de comunhão, altar é lugar que Deus desce. Porque enquanto que Babel, as pessoas fizeram para elas tocarem no céu, o altar é Deus que desce para sentir o cheiro suave da oferta. As pessoas querem, com as suas atividades e com as suas obras, tocar no céu. Mas o que Deus quer é que a gente construa o altar. O altar na nossa casa. O altar no nosso trabalho. O altar no cantinho lá do carro, aquele que está dirigindo o Uber. E muitas vezes, um dia inteiro correndo para lá e para cá, aquela poltrona que ele está sentado é o altar, porque a oferta é Ele. Quando Deus fala com Abraão, Abraão constrói Baná, o altar que dá origem ali em Noé, que é uma entrega, é uma comunhão, é uma intimidade, é uma gratidão, que não tem beleza, porque o que importa é o que está em cima. E para construir altar custa. Porque imagine eles carregando pedras, botando uma nas outras, mais de 2 metros, fazendo uma escada, para depois pegar um animal, colocar lá em cima. Construir altar custa. Ninguém serve a Deus de graça. Tem renúncia, tem entrega. Sem renúncia, sem entrega, sem escolhas pelo Senhor, sem servi-lo na sua totalidade. Mas Abraão quando faz o altar, quando faz Baná, igual a Noé, ele está dizendo para o Senhor: eu quero me relacionar contigo, eu quero ter comunhão contigo. E ele edifica ali o altar ao Senhor que lhe apareceu. E o verso 8 diz assim: passando dali para o monte, ao oriente de Betel, ele armou a sua tenda, ficando em Betel, ou seja, agora era o lugar onde ele ia habitar, onde ele ia morar, o oriente, e ali também edificou um altar.
Abraão não só fez um altar no lugar de adoração, Abraão fez um altar também na sua casa. Porque não adianta ser só crente na igreja, tem que ser crente aqui e ser crente lá fora. Ele faz um altar ao Carvalho de Moure, aonde era que todo mundo ia lá levantar ofertas, levar suas ofertas. Então Abraão faz um altar lá também ao Deus dele. Aprenderam, aí a dica aí, voltou, glória a Deus. E Abraão então levanta um altar também em Betel, onde ele vai morar. Só que tem uma outra palavra aqui no texto, que Abraão levantou um altar e invocou o nome do Senhor. Está aí na sua Bíblia? 12:8. Levanta um altar e invoca o nome do Senhor. E a palavra invocar aqui é falar alto, é proclamar. Abraão não está só sendo grato a Deus, ele agora está dizendo a todas as pessoas em sua volta que ele serve a um Deus que ele é grato. Altar também é lugar de testemunho. Será que sua vida com Deus testemunha lá fora? Será que sua vida com Deus testemunha no seu trabalho? Testemunha para as pessoas que você se relaciona? Como é que está essa boquinha? Limpa ou suja? Os meus filhos, a gente convive durante muitos anos. Claro, né? 30 anos. Pelo menos o mais velho. O outro, mais novo, 26. E nessa convivência, eles sabem, por exemplo, que eles nunca ouviram o pai dizer 253 palavrões em 10 minutos. Porque tem gente que faz isso. Lá em casa sempre teve uma guerra. Sempre. Pastora Leonor e os 2 meninos sempre brigaram comigo por causa de 2 palavras. Lascado e merda. As 2 únicas palavras que eles reputam que eu chamo palavrão. E eu já tentei mostrar para ele que as 2 palavras estão na Bíblia. O apóstolo Paulo disse: reputo como esterco todo o conhecimento que eu tenho por causa da sublimidade e da glória de Cristo. O que é esterco? E nós já conversamos muito sobre isso. Mas nós crescemos em casa, eles cresceram na nossa casa, sem ouvir palavrões. Por quê? Porque nós decidimos que a nossa casa é um altar. Porque nós decidimos que a nossa boca é um altar. E nós invocamos o nome do Senhor com ela. E quando Abraão constrói um altar, ele invoca, ele proclama, ele usa a sua boca para dizer aos 4 cantos da terra que Jeová Raá, o Deus que lhe apareceu, que está à sua frente, que fez a promessa para ele, é o Deus a quem ele adora. Sua casa é testemunho, seu trabalho é testemunho, sua vida é testemunho, seu celular é testemunho, suas redes sociais são testemunho, sua vida é um altar. E Abraão constrói altar. E quando ele termina de construir um altar, e ele está ali morando em Betel, o versículo 9 diz que ele vai para Negev, ou Negueb, que é um deserto. E quando ele sai para o deserto, versículo de número 10, diz que tem fome naquela terra. E quando ele chega na fome naquele lugar, Abraão decide descer ao Egito. Ele está debaixo de promessa, mas a terra está passando uma fome. E ele decide descer ao Egito. E quando ele vai descendo ao Egito, ele não era burro, ele olhou e falou: cara, minha mulher é muito bonita. Sara devia ser um espetáculo.
devia assim chegar um pouquinho assim abaixo da pastora Leonor. E aí, ele falou assim, cara, vão me pegar e vão me matar. Então ele combina com ela, fala assim, você sabe que você é filha do meu pai com outra mulher, você é minha meia-irmã. Então quando a gente chegar no Egito, diz que a gente é irmão, porque não me matam. E o texto vai dizer que quando que isso acontece, ele mente ou também. Abraão gostava de uma meia boca, porque ele conta uma meia verdade, ou uma quase mentira. E quando ele chega no Egito, o povo olha e vê Sara, ele vai lá para Faraó e fala, cara, tem um mulherão entrando aí na terra. E aí ele falou, pega ela. E foram lá, e quando ele chegou lá, ele mentiu, falou, é minha irmã. E o que ele havia planejado. E aí tiram ela dele e dão dinheiro para ele, bens, muitos bens. Ou seja, ele vendeu a mulher. Só que o texto seguinte vai dizer que depois que ele vendeu a mulher, e a mulher vai para o harém de Faraó, vem uma praga sobre o Egito. E o Egito entra em uma praga. Agora fica imaginando como é que o camarada que tem promessa, quando ele chega tem fome, para onde ele vai tem praga. Escute. O fato de muitas coisas darem errado, não significa que a promessa foi anulada. O fato de ter fome e praga, não quer dizer que Deus cerrou você debaixo de maldição. Quem tem promessa também tem problema. Só que Abraão tinha uma promessa. Deus disse, vou te abençoar, vai dar certo. E vem a praga sobre o Egito. E Faraó chama ele e fala, porque era minha mulher, a gente tentou fazer o meu acordo e tal. E a Bíblia diz que Faraó dá uma lição de moral, dá mais bens para ele, expulsa ele da terra. E ainda manda os servos irem, acompanha esse cara que eu quero ver se ele vai sair daqui. E ele vai. E o capítulo 13, do verso 1 diz, e saiu Abraão do Egito, e volta para o deserto de Neguebe. Ele, sua mulher, tudo o que ele tinha, enquanto Ló não deixar a sua vida, você vai carregar problemas. O texto vai repetir de novo, versículo de número 5. Olha o que é que está escrito. E Ló ia com Abraão. E vai repetir de novo lá na frente. E Ló estava com Abraão. Repetidas vezes. Então Abraão desperta. Eu não estou falando de gente que é tóxica. Sabe o que é gente tóxica? É gente que só torce para dar errado. É gente que não coloca você para cima em momento nenhum. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é assim, o pessoal não tem o que fazer, vai fazer pesquisa. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, pegaram uma mulher que nunca tinha jogado basquete. Deram uma bola para ela e mandaram ela arremessar a cesta. Nas 20 vezes que ela arremessou, ela errou todas. Nunca tinha jogado. Colocaram uma venda nos olhos dela. E mandaram ela arremessar novamente. Só que dessa vez colocaram uma plateia em volta. E todas as vezes que ela arremessava, a plateia aplaudia como se ela tivesse acertado. Ela jogava, errava, a plateia, e tal. E o cara gritava, ponto. Depois tiraram a venda dela e mandaram ela arremessar de novo. E aí, ela acertou várias cestas.
porque ela começou a acreditar nela. Trouxeram um jogador profissional e mandaram ele arremessar. Das 20 ele acertou 19. Vendaram ele também e mandaram ele arremessar. E todas as vezes que ele arremessava, mesmo acertando, o povo fazia e o cara gritava: você errou. Tiraram a venda dele e mandaram ele arremessar. E pela segunda vez, ele errou mais de 10 vezes. E a pesquisa concluiu que as pessoas que são negativas, que estão em sua volta, elas destroem a sua vida. E as pessoas que são positivas, que estão do seu lado, elas fazem você vencer, ainda que você não tenha habilidades para isso. Abraão percebe que não é uma questão de promessa, é uma questão de escolhas que ele fez, porque ninguém que serve a Deus parcialmente tem sucesso. Um dia cai. Ou serve a Deus ou não serve. E quando isso aconteceu, Abraão percebe e começa a ter confusão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Abraão chama Ló, ele já está de saco cheio, e ele diz: Ló, é o seguinte, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe aí, que o que tu escolher, eu vou caminho contrário. Chega. Cansei. E Ló então, diz a Bíblia, que ele levanta os olhos, versículo de número 10. Levanta os olhos e vê a campina do Jordão. Parecia o jardim do Senhor. Mas o texto diz, é uma terra como quem vai para o Egito, como quem vai para Zoar. Egito é mundo. Significa lugar de confusão, a palavra. A tradução é lugar de confusão. E Zoar é lugar insignificante. Lugar pequeno, lugar que não chega a lugar nenhum. Olha as escolhas de Ló. Ele olha, vê um negócio lindo, mas parece como é um lugar de confusão e um lugar insignificante. E é para lá que ele vai. E era esse cara que estava andando com Abraão. Enquanto você andar com gente que pensa pequeno, você não sai de onde está. Meus filhos têm uma mania de dizer para mim assim: pai, o senhor gosta só de coisa grande. Eu sempre brinquei com eles. É que eu tenho 1,70 m e gente pequena gosta de coisa grande. Mas na verdade, irmãos, quem veio de cavaleiro e tinha tudo para dar errado, e quando casa vai morar em uma comunidade, dentro de uma casa que chove mais dentro do que fora, que tudo, o seu primeiro emprego foi de office boy contínuo. Quando a gente casou, eu fui posto para fora. E aí o dinheiro da rescisão, eu comprei um carro para fazer frete, para levar shampoo, e o carro não funcionava. E quando eu olho hoje, sabe o que é que eu digo? Eu estava debaixo de promessa. Eu estava debaixo de promessa. E eu tinha uma pessoa do meu lado, que era minha esposa, que mesmo vendo as besteiras que eu fazia, ela dizia: vai dar certo. Ela sempre colocava para cima. E eu errava a cesta, e ela dizia: puxa, que cesta linda. E eu comecei a acreditar em mim mesmo. Porque do meu lado tinha alguém que não olhava para a terra como Zoar, lugar insignificante. Não olhava para os lugares como os lugares que são problema. E por isso que foi crescendo. Foi crescendo. Hoje casa assim: pastor, e carro? Eu quero o maior. E casa? Eu quero a maior.
Meu filho recentemente comprou um apartamento. Eu não sei como é que as pessoas moram em um lugar de 50 metros, eu não sei, mas elas moram. O nosso presbítero mora num lugar de 24. O meu quarto tem 50 metros. Então eu não sei como é que as pessoas fazem isso. Aí diz assim, é porque o show tem mania de grandeza. Não! Não tem a ver com isso. Tem a ver como você pensa. Deus me colocou debaixo de promessas. Deus colocou você debaixo de promessas. A promessa sobre a sua casa, a promessa sobre a sua família, a promessa sobre os seus filhos, a promessa sobre a sua vida, a promessa sobre a sua história. O apóstolo Pedro escreve em 2 Pedro dizendo: nós em Cristo fomos chamados para as suas grandíssimas e preciosas promessas. Mesmo Abraão, debaixo da promessa, construindo o altar, é seca, é praga, é bronca. Alguém estava puxando ele para baixo. E ele disse: pega o beco, porque o Deus a quem eu sirvo, é o Deus que vai na minha frente, e ele nunca perdeu uma batalha. Vai, pega o beco. E Ló foi para um lugar, olha, ele olha os olhos e o que ele vê? Lugar Zoar, lugar insignificante. Ele abre os olhos e o que ele vê? Egito, lugar de bronca. Agora veja Abraão, versículo de número 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que ele o quê? Depois que ele o quê? Depois que ele o quê? Se separou de Ló. Deus disse para ele: ergue os olhos. Ergue os olhos. Olha para o norte. Olha para o sul. Olha para o ocidente. Olha para o oriente. Toda esta terra é tua por promessa, por herança. Toda esta terra a tua descendência pisará para todo sempre. Deus precisa ampliar a visão de Abraão, porque ele andou tanto com Ló que ele não enxergava mais o que Deus tinha para ele. Gente dizendo que você não vai dar certo, gente dizendo que você nasceu para perder, gente dizendo que você nasceu para dar errado. Cai fora, porque sobre a tua vida tem promessa. A promessa de Deus sobre a nossa vida. A promessa de Deus sobre a nossa vida. Eu creio nas promessas. Pastor, o senhor é louco fazer um negócio desse aí, vai ser 2, 3 milhões. Louco? Esta igreja está debaixo de promessas. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Você pastor agora, diga: você pode achar o que você quiser, eu estou debaixo de promessa. Quem trouxe a mão direita? A mão direita, a mão direita. Agora você vai olhar para essa pessoa e ainda vai fazer uma gracinha para ela. Você vai bater no peito e vai dizer: eu estou debaixo de promessa. Os meus filhos são uma bênção. A minha casa é uma bênção. O diabo pode ter planejado tudo errado para a sua vida. Há coisas que foram talvez tramadas por Ló para você não chegar a lugar nenhum. Mas depende de você, se você está debaixo de promessa. Os meus olhos não estão apontando para Zoar. Os meus olhos não estão vendo o Egito. Eu não estou vendo o jardim, mas eu estou indo para Zoar. Eu estou vendo o jardim, mas eu estou indo para o Egito.
Aí Abraão vai para o Neguev, deserto. Aí Deus diz: eu quero que você olhe. E ele começa a olhar. E depois que ele olha, que Deus diz: chegou a hora de renovar essa aliança, enxergar o que eu tenho preparado para você. Para dessa depressão, para desse querer colocar a cabeça debaixo da terra. Abre os olhos, porque Abraão tá mal. Ele vai para cá, tem fome. Ele vai para lá, tem praga. Ele vai para lá, pega a mulher. Dali ele vende a mulher. O outro bota ele para fora, ainda manda os guardas humilhando ele. Vai, bota, expulsa esse cara daqui. Está mal. Aí ele percebe. Eu acho que eu fico imaginando Ló azucrinando ele. Mas a gente não vinha, não ia dar certo? Essa terra não era da gente? Cadê tu? E ele percebe isso. Aí ele fala: chega, não aguento mais. Eu preciso saber a quem eu vou ouvir. Você vai ouvir a Ló ou vai ouvir a promessa? Eu não aguento mais. Eu sei o que Deus falou comigo lá atrás. Eu sei o dia que Ele me apareceu. Eu sei o dia que Ele bradou. Eu não fiz tantas renúncias por uma ilusão. Eu fiz porque Deus falou comigo. Há uma promessa sobre a minha casa. Há uma promessa sobre a minha vida. Há uma promessa de Deus sobre mim. Vai, pega o beco. E lá foi embora. Mas ele está mal. Então o Senhor disse para ele: levanta os olhos. Levanta os olhos. Eu queria que você parasse de olhar para baixo e começasse a olhar para cima. Eu posso ir dizendo para Deus: eu tenho 75 anos, eu acho que já deu o que tinha que dar. E Deus está dizendo para ele: levanta os olhos. Olha para cima. A tua história ainda não acabou. Enquanto eu não botar um ponto final, não tem ponto final na tua história. Levanta os olhos. Há coisas que você ainda vai desfrutar. Há coisas ainda que você vai viver. Há coisas ainda que você sempre desejou e não teve. Eu trarei para você. Levanta os olhos. A promessa de Deus sobre a tua vida. A promessa. E Abraão levanta os olhos. E olha o que é que está escrito no verso de número 18. Abraão mudou as suas tendas de lugar. E aí ele foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron. E ali levantou um altar. Renovou a comunhão. Renovou a vontade de servir a Deus. Renovou, fez um outro altar, renovou a vontade. E dessa vez, ele não fez uma tenda entre Betel e Ai, ele fez uma tenda debaixo do carvalho. Se aqui é lugar de adoração, eu não vou tirar a minha tenda daqui, mas eu vou fazer um altar nesse lugar, porque o Deus a quem eu sirvo é o Deus que faz promessas, e eu estou debaixo de promessas. 2025, irmãos, eu vou entrar pisando, como eu piso em terra próspera. Lá de Canaã é terra de promessa. Terra de promessa. Vai ser, pastor, esse ano foi milagre, eu vivi alguns, ok, mas em 2025 eu vou pisar na promessa. Terra de promessa. Eu estou debaixo de promessa. Eu não vou mudar isso. Mas tem fome no Egito, eu estou debaixo de promessa. Mas tem praga lá no Egito, eu estou debaixo de promessa. Tem problemas lá no Negev, eu estou debaixo de promessa. Pode vir o que vier, eu estou debaixo de promessa. E você está? Fique de pé.